Descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quando assim em prece, como a alma desce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quanta em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta este ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração, a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia. Bom dia. Muito calor no ano? Sim. Isso é muito bom. Eles sejam todos bem-vindos à casa do nosso irmão da mesa. Que a gente possa conseguir aqui, ao sair, que ela possa sair melhores do que a gente entrou. E possa levar conhecimento e razões suficientes para um bem viver para a noite. Vamos agradecer a Jesus essa oportunidade de ter nos guiado de nossas casas até aqui e a gente ter escolhido esse caminho, né? Vamos agradecer ao irmão Miramês por esse acolhimento que ele faz a todos nós. E a espiritualidade que comanda, que está junto do nosso irmão Miramês, que nos orienta, que nos protege, a todos. Então a gente vai agradecer. O tema de hoje, nossos irmãos, seria nosso irmão Alan, lembranças de existências passadas. O nosso irmão Mendes vai substituir o nosso irmão Alan por mim. Então, nosso irmão Mendes vai substituir. Vamos então agradecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pouco que o Espírito nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixes cair em tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Eu passo a palavra, Senhor. Bom dia. Sejam bem-vindos a mais um estudo. Hoje o nosso irmão Alan não pôde comparecer, ficou agarrado na viagem que fez. Nós vamos tentar falar
São lembranças de existências corpóreas. Ou seja, será que nós lembramos das nossas vidas quando estamos no plano espiritual? Nós, quando encarnamos, nós temos esquecimento do passado. E esse tema de hoje é exatamente o contrário, é quando nós desencarnamos. O que lembramos, como lembramos, em que momento, é o que nós vamos abordar hoje. E lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte do Livro dos Espíritos, onde ele trata da vida espiritual, das questões 304 até a 319, ele trata desse tema. A espiritualidade vem nos informando, né? O Allan Kardec começou a perguntar para os espíritos se o espírito se lembra das existências corpóreas. Nós, quando desencarnamos, todos nós passamos pelo processo a gente pode chamar de readaptação no plano espiritual. Nós já reencarnamos muitas vezes, mas a gente realmente não se lembra do que acontece no plano espiritual. O plano espiritual, para nós encarnados, é uma incógnita. Assim. A gente tem as orientações, né, os livros nos trazem. André Luiz, as obras de André Luiz vêm trazer para nós toda aquela abordagem, mostrando para nós tudo que acontece com o espírito após o desencarne, a sua passagem de volta ao plano espiritual, que é a nossa pátria real. Quer dizer, era para a gente estar sabendo tudo certinho o que acontece lá, porque a gente é de lá, nós viemos de lá e voltamos para lá muitas vezes, mas a gente normalmente, quando estamos encarnados, pelo esquecimento que nós temos de todo o passado, a gente realmente não se lembra. Mas as obras vêm nos trazendo, né? A codificação, né? A doutrina vem nos explicando, que é exatamente para que a gente possa nos conduzir na nossa vida atual em função desse retorno. Porque depende muito da nossa conduta hoje, da nossa vida hoje, encarnado, o nosso retorno, né? O que vamos encontrar e o que vamos sentir, as dificuldades que vamos ter após o desencarne. Então, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade, lá no Livro dos Espíritos, na questão 304. O espírito se lembra da sua existência corpórea, da sua última encarnação ou de outras encarnações passadas? E aí a espiritualidade responde: sim. Tendo vivido muitas vezes como homem aqui significa encarnado, né? Como ser humano, ele recorda-se do que foi. E te asseguro que por vezes ri-se de piedade de si mesmo. Então, realmente, a espiritualidade nos diz que o homem, quando nós desencarnamos, nós lembramos da nossa reencarnação e de outras. E que muitas vezes, né, quem é o Espírito da Verdade, ele afirma, e te asseguro, por vezes ele ri de piedade de si próprio. Nós rimos, temos piedade de nós. Porque a gente chega lá no plano espiritual, quando a gente começa a recordar as nossas existências encarnadas, principalmente a última, né, de qual nós partimos, a gente vai ver o quanto que a gente deixou de fazer, o quanto que nós deixamos de cumprir com a programação reencarnatória que combinamos lá no plano espiritual, o quanto o mundo material nos afetou, quanto nós nos dedicamos ao apego material, o quanto nós nos preocupamos com coisas que não têm importância nenhuma, perdemos muitas vezes anos envolvido com preocupações
de coisas materiais que a gente não leva de volta para o mundo espiritual, na nossa pátria verdadeira. Então a gente, quando está do outro lado, a nossa visão é mais ampliada, a nossa percepção é maior, a gente olha para a nossa vida passada, que é a nossa última encarnação, e a gente tem realmente a gente percebe, e muitas vezes a gente começa a sofrer com isso, porque a gente vê um tempo perdido. O objetivo da reencarnação, a gente nota, será que eu cumpri o objetivo da minha reencarnação, que deu tanto trabalho para acontecer, eu demorei tanto tempo no plano espiritual para conseguir reencarnar, e agora eu estou de volta e eu perdi a minha reencarnação. Eu não fiz nada daquilo que eu combinei de fazer, nada que eu planejei junto da espiritualidade superior. Então, muitas vezes a gente começa a ter esse sofrimento, né? E a gente também ri das coisas bobas que foi motivo de preocupação para nós. É como nós adultos lembramos da nossa infância, de criança, e muitas coisas a gente acha graça das coisas que a gente tinha quando criancinha, quando a gente brincava, tinha as preocupações. Assim é a volta do espírito ao mundo material, ao mundo espiritual. E o Allan Kardec, ele comenta, o comentário dele, dessa resposta, ele fala: como o homem que atingindo a idade da razão, ri das suas loucuras da juventude ou das puerilidades da sua infância, né? Como eu disse, a gente lembra lá de quando era criancinha e morre de rir às vezes das coisas que a gente fazia, né? Das brincadeiras. E ele faz outra pergunta. Aí o Allan Kardec, essa pergunta, se o espírito se lembra das suas existências corpóreas, é o tema, né? O Allan Kardec abordou em primeira mão. Agora ele vai abrir essa pergunta nos alguns detalhes, né? Então ele continua. A lembrança da existência corpórea, na questão 305, a lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada após a morte. Ou seja, quando nós chegamos lá no plano espiritual, a gente já vai lembrar de tudo? Essa é a pergunta dele. E a espiritualidade responde: não. Mas pouco a pouco, como alguma coisa que sai de um nevoeiro, e à medida que nela vai se fixando a sua atenção. Então nós não lembramos imediatamente da nossa última reencarnação. Vamos falar da nossa última reencarnação, mas serve para as outras também. Nós não lembramos imediatamente, porque nós temos aquele processo da adaptação, né? O desencarne, o espírito, ele passa por um processo de entorpecimento, de adaptação no plano espiritual, onde ele muitas vezes nem sabe que ele está desencarnado. Então, esse processo todo tem que acontecer para que ele atinja a sua perfeita sintonia com o mundo espiritual. No momento em que o mundo material, a influência da matéria, começa a se dissipar do espírito, ele começa a deixar de lado essa influência material, é que ele começa a se aprofundar nas coisas, na vida espiritual. E aí essas lembranças vão começar a surgir, né? Ele vai largando a matéria de um lado e vai aumentando o seu contato no mundo espiritual, ele vai se readaptando no mundo espiritual. Mas isso é um processo, né? Esse processo de entorpecimento, ele varia de espírito para espírito. Tem espírito que, quando desencarna, dependendo do seu grau evolutivo, da sua classificação evolutiva, o tanto que ele já conhece, né? O tanto que ele já tem de conhecimento, principalmente se é um espírita, né? Que tem o conhecimento da doutrina, que nos traz tanta informação, ele tem mais facilidade, né, dessa adaptação. Mas esse espírito está envolvido nesse torpor que pode demorar, né? Como eu disse, aqueles que têm mais
conhecimento, que tem um pouco mais evoluído, ele consegue se adaptar mais rapidamente. Tem espírito com um grau bem evoluído que muitas vezes já está adaptado, ajuda até a separação do corpo com os vínculos espirituais, né? Desligar os laços que o espírito tem ligado à matéria, e esses espíritos já bem mais evoluídos. Outros ficam sem saber que desencarnou, né? Sem saber que desencarnou. Tem até uma brincadeira que eles fazem, que você chegar lá, você passar por um torto, você chegou, abriu os olhos, você tenta pegar uma flor, tenta pegar. Se você não conseguir, você pode saber que você está desencarnado. Se você conseguir pegar, você está encarnado ainda. Então, é brincadeira que eles fazem. Mas a gente tem espírito que fica envolvido nas energias materiais e nem sabe que desencarnou. E a gente recebe muitos espíritos nas nossas reuniões mediúnicas que não sabem que está desencarnado. O espírito chega na reunião mediúnica muitas vezes nervoso, chateado. Não sei o que está acontecendo. Eu estou lá em casa, falo com as pessoas, ninguém me dá atenção mais, todo mundo vira as costas, estão mexendo nas minhas coisas, perderam o respeito por mim. As pessoas entram no meu quarto, mexem nas minhas coisas, eu falo com elas, ninguém me responde, ninguém me ouve, vira as costas para mim. Porque o espírito está desencarnado. Aí você tem que falar com ele com calma, não, meu irmão. Não é que eles estão te deixando para trás, né? Não, te colocando em segundo plano ou não te dando atenção. Porque eles não estão te vendo, eles não estão te ouvindo, por isso que não te dão atenção. Aí ele vai conversando com o espírito para cair a ficha dele. Aos pouquinhos ele vai entendendo o que aconteceu com ele. Aí a gente faz um processo de regressão a alguns momentos da vida dele, antes dele entrar nesse processo de esquecimento. E ele vai lembrando dos acontecimentos, ele vai juntando os pontos, até ele por si próprio ele diz, opa, estou desencarnado. Aí ele entra no outro processo, que é a aceitação. Mas são processos que cada um é um. Mas então, só para ilustrar, o espírito muitas vezes ele fica então vagando no mundo material junto das pessoas, sem saber que está desencarnado. Muitas vezes o espírito ele é arrebatado automaticamente pelas energias, né, vibratórias para regiões condizentes com o que ele é, com o seu coração, com a sua personalidade. Ele é arrebatado e passa muitos momentos, muito tempo às vezes, envolvido nessas regiões com outros espíritos que muitas vezes são até inimigos, sofrendo os assédios da espiritualidade, porque ainda não caiu a ficha dele, e aí muitas vezes ele não é muito da oração, nem a caridade, é um espírito mais envolvido na matéria mesmo, mais materialista, né, preocupado com as coisas da matéria, com a fortuna, com o dinheiro que deixou, com casa, com as pessoas. Então ele fica envolvido e ele se esquece completamente do Pai. Esquece de fazer uma oração, abrir o seu coração e se entregar no mundo material ao Pai, nas mãos do Pai maior. Fazer uma Pai, aqui estou, né? Abre o coração, abre a mente, para que ele possa ser ajudado, para que ele possa compreender e ver a ajuda chegando da espiritualidade que ali está junto dele. Então, no momento em que ele muitas vezes se lembra de uma prece, né, que fazia quando criança, ele faz essa prece, ele abre o coração, aí a situação começa a mudar, aí ele começa a ser ajudado, vai ser levado para tirado daquela região mais de sofrimento, onde ele está preso pelas suas próprias energias, e começa o tratamento dele para que ele possa se reintegrar novamente no mundo espiritual. Então nós vamos todos que ao
começa a ter essas lembranças imediatamente. Essas lembranças vão começar a surgir a partir do momento que ele começa a se integrar no mundo espiritual. E aí o Allan Kardec continua. O espírito se lembra detalhadamente de todos os acontecimentos da sua vida, abrangendo o conjunto num golpe de vista retrospectivo. Ou seja, então quando eu começo a ter as lembranças das minhas vidas, das minhas encarnações, ou da minha última, será que essas lembranças são assim? Eu comecei a lembrar, eu tenho uma tela na minha frente onde eu vejo a minha vida toda, tudo acontece, tudo claramente, tudo que eu fiz, tudo que eu passei, essa lembrança vem assim, será? E a espiritualidade vai responder o seguinte: lembra das coisas na razão das consequências que acarretaram para a sua situação de espírito, mas compreende que há circunstâncias às quais ele não atribui nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Então o espírito vai lembrar das coisas que são importantes, daquilo que tem relevância na sua vida espiritual, na sua evolução, no seu caminhar. Então ele vai lembrar de detalhes, de coisas que ele fez que tem influência na sua própria caminhada, na sua evolução, boas ou más, mas que tem relevância. Se ele praticou atos de caridade, ajudou as pessoas, e são atitudes relevantes, ele vai se lembrar. Se ele também fez mal, foi um criminoso, fez mal às pessoas, não teve esse viveu por esse lado, isso ele vai lembrar também, porque tem relevância, porque é a partir dessas lembranças que ele vai conduzir o seu futuro, as suas próximas reencarnações. É a partir das suas atitudes relevantes na evolução que ele vai planejar o seu caminhar junto com a ajuda da espiritualidade superior. Então, ele não lembra de detalhes que não têm importância no processo evolutivo, mas ele lembra das coisas de um modo maior, de um modo mais amplo, daquilo que influenciaram e que vão influenciar a sua caminhada e a sua vida evolutiva. Isso ele lembra, tanto boa quanto ruins, né? Então, como ele não se lembra das coisas que não tem interesse, ele nem se lembra, o Allan Kardec, na questão A da questão 316, ele pergunta: mas se ele quisesse, ele lembraria? E aí a espiritualidade responde: pode lembrar-se dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, sejam de acontecimentos, sejam mesmo de pensamentos, mas enquanto isso não tem utilidade, ele não faz. Então ele não perde tempo, ele só lembra do que é importante. Se ele quiser lembrar de detalhe, ele até se esforça lá e vai se lembrar, mas ele não se preocupa com isso, porque lá no plano espiritual, como nós já dissemos, a nossa visão, a nossa percepção, ela é diferente de quando estamos encarnados. A gente tem uma visão mais ampliada e mais objetiva da vida. Muitas vezes tem uma questão que o Allan Kardec perguntou para a espiritualidade, o espírito sabendo que vai participar do seu planejamento reencarnatório. Então ele fez uma pergunta aos olhos materialistas, da matéria. Sabendo que eu vou participar do meu planejamento reencarnatório, por que eu vou escolher sofrer? Eu posso escolher nascer numa família rica, com dinheiro, com os bens materiais. Por que eu vou escolher nascer numa região pobre? Por que eu vou escolher nascer num país de terceiro mundo, onde as pessoas têm dificuldade até de se alimentar? Eu posso escolher nascer num país de primeiro mundo, não posso? Seria mais inteligente para mim.
Isso é a pergunta que Allan Kardec fez, voltada para a nossa visão materialista. Mas a espiritualidade responde para ele: não, lá no mundo espiritual é diferente, a sua visão é outra. Nós, quando chegamos lá, nós nos modificamos. Nós livre da influência material, do corpo físico, do cérebro físico, nós temos uma visão ampliada das coisas. Então eu vejo qual que é o meu objetivo da vida. Eu vou ver claramente que eu tenha as leis de Deus na minha consciência, que o objetivo é eu seguir essas leis, que o meu objetivo é ir ser feliz. E para eu ser feliz, só através das leis divinas é que eu vou ser feliz, através de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então só através dele que eu vou ser feliz. Então para ser feliz eu tenho que ter determinadas condutas. Então eu estou vacilando. Aí o Espírito começa a raciocinar. Estou vacilando. Porque eu estou escolhendo só o lado oposto da realidade. Eu estou me apegando às coisas da matéria. Esse mundo material é uma coisa simples, passageira. A minha vida como espírito é no mundo espiritual. A matéria, esse mundo, é uma fração de tempo que eu estou aqui aprendendo. A encarnação é uma escola. Então eu estou aqui aprendendo, provando para mim mesmo que eu já tenho condições de continuar caminhando de acordo com a lei divina. É aí que eu vou ser feliz. A felicidade está nesse meu caminho. Então por que eu vou escolher lá as facilidades aqui da matéria? Seria um contrassenso. Então o espírito, realmente, do outro lado, ele tem uma visão diferente. Ele não pensa como nós encarnados, que é mais fácil eu nascer rico, ter dinheiro, poder, essas coisas. Porque pensa que a vida que importa é a vida material. Quem levantou? Eugênio. Senhor Mendes, a gente está dando um exemplo aí de um espírito que já tem um certo discernimento, né? Para poder até auxiliar nessa sua programação para escolher, né, essa reencarnação que vai possibilitar que ele progrida, né? Sim. Mas a gente também sabe que alguns espíritos que ao desencarnar, eles desencarnam também muito resistentes, né, com muitas dificuldades e às vezes até para reconhecer os seus próprios erros, não é mesmo? Porque o que foi aqui também acaba sendo lá. Sim. Como que para esses espíritos essa questão da escolha ela se dá? Até para entender um pouquinho a questão da prova e a questão da expiação também. Olha, essa escolha da participação do planejamento reencarnatório, de um modo geral, todos nós participamos. Aquele espírito que não participa da sua reencarnação, do seu planejamento, são realmente espíritos muito trevosos ainda, endurecidos, infelizes mesmo nas escolhas, que não conseguem e não querem abrir o seu coração para receber luz nenhuma. Eu não diria que é a maior parte não, mas tem uma grande parte, mas a maior parte participa participa menos ou mais, em grau menor ou grau maior, de acordo com o seu discernimento, porque a espiritualidade está assessorando, a espiritualidade superior assessora o espírito nas suas escolhas, fazem um planejamento junto com eles, né? Então esses espíritos, eles participam dessa forma. Aqueles que ainda não têm condições de participar, eles ainda permanecem no plano espiritual e lá nas regiões, muitas vezes, eles estão na região condizente com as suas influências, né? com o seu coração, com as suas intimidades. Então eles estão normalmente em regiões de mais sofrimento. Eles estão passando por esse sofrimento. E eles continuarão passando por esse sofrimento até o momento em que eles aceitem a melhoria, a mudança. A espiritualidade não vai deixar que esses espíritos fiquem abandonados a seu bel prazer. É
claro que a espiritualidade está sempre envolvendo esses espíritos para que eles possam receber essa luz, receber essa ajuda. Então eles vão ficar lá no plano espiritual, passando por momentos lá, nas regiões lá que são condizentes com a sua sintonia, junto com outros espíritos iguais a eles, caminhando na vida espiritual, lá, atrás de um, atrás de outro. Vão continuar nisso até o momento em que eles se abram para receber ajuda. Nesse momento, eles vão ser retirados, vão ser trabalhados pela espiritualidade. Vão passar por esse curso lá no mundo espiritual, vão passar por ensinamentos, e vai permitir que ele consiga atingir um mínimo grau de discernimento. E aí eles vão participar também das reencarnações, dos planejamentos. Mas aqueles que não têm jeito mesmo, que a espiritualidade vê que não tem, que há necessidade de impor para eles a reencarnação, e eles são colocados para reencarnar aleatoriamente, sem que eles nem saibam. Muitas vezes ele se descobre que encarnaram, porque o coração deles ainda é endurecido, eles precisam passar pela expiação da matéria para que eles possam aprender através do sofrimento mesmo. Então a expiação é exatamente esse processo, quando esses espíritos são impostos para eles certas condições de vida material. Agora, a expiação também acontece quando você, no seu plano reencarnatório, nessa sua visão mais ampliada, você percebe a necessidade de você passar por determinadas situações de sofrimento para poder resgatar as desarmonias que você criou na natureza. Então, eu percebo que eu preciso passar por determinado sofrimento para eu compreender o que eu fiz o outro passar. Isso é expiação. Agora, a prova é quando eu já passei por esses sofrimentos e que eu já quero mostrar para mim mesmo que eu já não recebo as influências negativas que eu recebia antes. Então, se eu fui numa reencarnação, aquele cara envolvido no crime, né, nas drogas, traficante, tanto espiritualmente falando quanto materialmente falando, só fez o mal, muitas vezes eu passo por reencarnações de sofrimento, passo por reencarnações de aprendizado, e aí eu me sinto em condições de falar assim, eu já não sou mais aquele cara, eu já sou outro. Mas eu preciso de provar. Aí eu vou pedir uma reencarnação no meio que vai me facilitar e vai me envolver nesses crimes todos, para que eu possa viver nesse meio e fazer a diferença lá. Se eu conseguir viver nesse meio, envolvido, apesar do meio que eu já conheço, que eu já participei, que foi motivo de muito sofrimento para mim, se eu conseguir passar por esse meio, fazendo a diferença e não entrando na sintonia do meio, é porque eu já aprendi. Então a prova, eu passei na prova. Então a diferença é essa. Então são espíritos que a gente vê reencarnados em situações de sofrimento, mas que estão felizes, que não estão revoltados, que não estão xingando Deus, estão passando por sofrimento, estão vivendo aquele sofrimento, trabalhando, ajudando as pessoas, sem reclamar da vida. Esses a gente sabe que estão passando por uma prova escolhida por eles. Agora, aqueles que estão passando pelo meio, envolvidos, deixando de se envolver, sendo exatamente o exemplo do meio em que estão inseridos, e esses estão passando por um processo de expiação ainda. Então essa é a diferença. Mas assim, a escolha da reencarnação, de um modo geral, a gente participa. São só aqueles endurecidos demais e que necessitam de reencarnação forçada, né? Então, a gente, como eu parei aqui, o espírito, ele lembra, se ele quiser, dos detalhes da encarnação dele, mas como ele tem uma visão mais ampliada das coisas, ele não vai perder tempo em lembrar de coisas que não têm importância, ele só vai lembrar das coisas que são relevantes, que têm influência, né? Boas ou más. E aí o Allan Kardec, na 306, ele continua.
na letra B, né, que pergunta se poderia lembrar, mas aí na letra B ele fala assim: entrever a finalidade da vida terrestre com relação à vida futura. Então ele pergunta se o espírito, nessas lembranças, ele faz essa avaliação entre a vida futura, espiritual, e a vida e as encarnações dele, principalmente a última. Qual a influência que teve e em função das suas atitudes na reencarnação que ele acabou de deixar, o que ele tem que fazer visando o futuro. Isso ele pensa nisso. E a espiritualidade responde: seguramente que a vê e compreende muito melhor do que quando vivia no corpo. Compreende a necessidade de purificação para chegar ao infinito e sabe que cada existência se livra de algumas impurezas. Então é ali que ele percebe. Então esse plano reencarnatório é em função dessa análise que ele vai fazer do que ele foi e do que ele deveria ser, o que ele fez que não deveria ter feito. Então ele começa a ver o que ele plantou de sofrimento no mundo material. Como eu posso agora ressarcir esse sofrimento que eu plantei? Eu preciso sofrer algumas dores para que eu possa me penitenciar e aprender. Então ele começa a fazer essas avaliações, e isso é um ponto já de um plano reencarnatório. Ele começa a perceber necessidades. É por isso que o Espírito respondeu, os Espíritos responderam para Allan Kardec quando ele perguntou: por que eu vou escolher sofrer? Seria mais inteligente eu escolher vida boa. Mas não, exatamente por causa desse detalhe, o Espírito envolvido nas suas lembranças, nas suas necessidades, com a visão mais ampliada, livre da influência da matéria, ele vai agir com bom senso, com inteligência. Ele sabe que ele precisa de trilhar um caminho que nem sempre na vida material vai ser agradável, mas é necessário. Então ele vem para a reencarnação e passa por esse processo. Na 307, Allan Kardec pergunta: de que maneira a vida passada se desenrola na memória do espírito? Por um esforço da sua imaginação ou como um quadro que ele tem ante dos olhos? Então, como é que o espírito se lembra? Como que essas lembranças vão se desenrolar para ele? Será que ele vai fechar os olhos assim e vai lembrar de todos os detalhes, assim, força da mente dele mesmo, das lembranças dele? Ou se vai aparecer para ele um quadro, uma tela, como se fosse um cinema, passando a vida dele, um filme? Aí a espiritualidade responde: de uma e de outra forma. Então, assim, das duas coisas. Ele vai, através da sua própria memória, lembrar de fatos, mas a espiritualidade vai também colocar para ele uma tela onde ele vai ver a vida dele passada, as coisas que ele fez. Lá no livro Nosso Lar, a gente pode ver momentos que André Luiz é tipo uma regressão. A espiritualidade colocava na tela fatos da vida, de vidas passadas dele, de reencarnar mais uma reencarnação. Então ele teve acesso a, não sei, 300 anos atrás, e a espiritualidade diz para ele: agora tá bom, não vamos voltar mais para trás, não, é desnecessário, porque existe também o bom senso. Nada acontece no plano espiritual que não seja necessário, por questões de vontade do espírito, curiosidade, essas coisas. Isso não acontece, é só por questões de necessidade. Então o espírito, ele vai ter uma regressão lá no plano espiritual das suas vidas reencarnatórias passadas, vai, mas até o momento que isso vai ser útil para ele. A partir do momento que as vidas passadas não têm utilidade, elas são esquecidas. A vida passada do espírito, lá na época
do mundo primitivo, das coisas mais antigas, ele nem sequer ele lembra delas, isso não interessa para ele. O que interessa são as relevâncias que estão influenciando a sua caminhada hoje, no momento que está fazendo essa análise, seja da vida da última encarnação ou de algumas poucas últimas para trás, porque muitas atitudes que o espírito comete, às vezes demora 2 ou 3 encarnações para ele poder conseguir chegar num reajuste. Às vezes o processo é tão complicado, né, o envolvimento dele com a dor, com o sofrimento é tão grande, que uma encarnação não dá para ele resolver o problema. Muitas vezes ele precisa de mais de uma. Por isso que ele regride algumas para trás, aquelas que vão ter relevância na análise, na avaliação dele do futuro, que é o que ele vai gastar os recursos espirituais para isso. Coisas que passaram, que não tem influência nenhuma, ele não vai perder tempo em querer lembrar. E aí o Allan Kardec, então ele responde, de uma e de outra forma. Todos os atos que tenham interesse para a sua lembrança são para ele como se estivessem presentes. Os outros ficam mais ou menos no fundo da memória, ou completamente esquecidos. Quanto mais desmaterializado estiver o espírito, menos importância ele atribui às coisas materiais. Faz muitas vezes a evocação de um espírito errante, né? Está dizendo que nós fazemos muitas vezes evocação de espírito errante, que acabou de deixar a terra e não se lembra do nome das pessoas que amava, nem dos detalhes que para ti parecem importantes. É que pouco lhe interessam e caem no esquecimento. Aquilo que ele se lembra muito bem são os fatos principais que o ajudam a se melhorar. Então, o espírito ele vai se lembrar, ele acabou de desencarnar, né, como eu disse aqui, das coisas relevantes. Ele procura, se ele tiver quanto mais desmaterializado, menos apego à matéria ele tiver, mais ele vai deixar para trás as coisas que não interessam. Não se lembra. Né? Aí na questão 308, o espírito se lembra de todas as existências que precedem a que acabou de deixar, ou seja, nós já falamos, né, mas lembra das outras para trás? Todo o seu passado se desenrola diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de uma maneira absoluta de todos os atos, recordando apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Quanto às primeiras existências, as que podem considerar como infância do espírito, perdem-se no vácuo e desaparecem no esquecimento. Então, aquelas encarnações lá, logo no mundo primitivo, logo no início do mundo de prova de expiação, aquelas bem antigas, o espírito não se preocupa com elas. Somente realmente aquelas que têm influência no hoje, na vida dele. Se ele ainda tem algum defeito, algum resgate para fazer, essa encarnação onde ele causou desarmonia é importante. Então ele lembra dela para ele poder planejar o acerto, né? O acerto de contas. Então, na questão 309, o Allan Kardec continua perguntando: como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Então, acabei de desencarnar. O que eu vou pensar? Qual vai ser a minha reação com relação ao corpo que morreu? Como uma veste imprópria que o incomodava
da qual ele se sente feliz por ter desembaraçado. Então o espírito ele chegou no plano espiritual, né, passou pelo torpor da readaptação, ele não preocupa com o corpo, de um modo geral. Tudo isso é de um modo geral. Tem as situações que são diferentes, envolvendo cada espírito tem uma situação, né, de apego, uma série de situações, mas de um modo geral, ele não se preocupa, né? Mas na questão lá, que sentimento experimenta à vista do seu corpo em decomposição? O que o espírito pensa de ver o corpo dele em decomposição? Quase sempre o da indiferença, quase sempre, como por uma coisa que não dá mais importância. Porque tem espíritos que são, né, como eu disse, o apego é o grande problema nosso, né, nós como espíritos, o apego. Então, apego ao corpo, tem um apego ao corpo, pessoas que veneram o corpo físico, que fazem tratamentos de beleza, né, que fazem um monte de processos de ginástica, né, para manter aquele corpo bonito, materialmente falando, aos olhos materiais, que tem esse apego, eles sofrem mais quando eles veem o corpo lá passando pelo processo da decomposição. Ele tem esse apego. Ele vai passar por um processo de sofrimento. É claro que todos os processos de sofrimento tem um momento que acaba, mas uns demoram muito, outros demoram pouco. Depende do grau de apego que esse espírito tem. Então o sofrimento é inerente a esse apego. E não tem como ele evitar. Ele só vai evitar esse sofrimento se ele desapegar, se ele for desapegado. Entender, se entender como espírito, que a vida material é diferente da vida material. Ele entender que a vida real é a vida espiritual, que a matéria é processo passageiro. Então, através do estudo, né, Jesus nos diz: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. As verdades são essas. Quanto mais a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer, para que a gente não sofra muito, não sofra. Então, quase sempre é indiferente ao processo. Ao fim de um certo lapso de tempo, questão 310, o espírito reconhece os ossos e outras coisas que lhe tenham pertencido. Aí ele responde: algumas vezes. Isso depende da maneira mais ou menos elevada pela qual considere as coisas terrestres. Tudo é envolvimento de apego. Tudo. O espírito ele pode dar muita importância aos seus ossos. Então, quer que esses ossos sejam guardados numa caixinha, que é esse processo que existe. Há outros que não estão nem aí. Porque não serve mais nada para ele. Então, tudo isso a gente nota que é o apego. O apego é uma situação que nós vivemos, todos nós, que nós temos que trabalhar muito, porque esse é o momento, a mola do sofrimento, quando a gente desencarna. O apego às pessoas. É claro que nós temos que dar valor, nós temos que cuidar das coisas enquanto estamos na matéria, nós temos que cuidar das pessoas, o amor é o que tem que ficar, amor às pessoas, ao espírito, amor, não apego. Então nós temos que partir para o mundo espiritual, é a nossa meta, mas isso não quer dizer que as pessoas que aqui ficaram vão ficar abandonadas, não vamos esquecer, nunca mais vamos ver, não, porque elas são espíritos também, e elas vão estar no mundo espiritual também no momento delas, e lá é um momento de reencontro. Então eu não preciso dessa preocupação, porque quando eu vou nascer, quando eu vou reencarnar, eu deixo espíritos amigos como se fosse uma família espiritual lá do lado de lá. Então, quando eu vou regredir o meu perispírito, vou passar pelo processo da regressão para reencarnar aqui na Terra, há uma despedida lá do outro lado. Espíritos amigos, espíritos afins, que ficam lá, aguardando a nosso retorno. Da mesma forma que quando a gente parte daqui de volta, ficam aqui os encarnados
em algum momento nós vamos nos reencontrar no mundo espiritual, porque ninguém fica aqui eternamente na matéria. E nossa vida é uma vida espiritual. Então nós temos que ter esse entendimento para que o apego não seja motivo de sofrimento para nós. Qualquer tipo de apego. Tem apego às pessoas, apego ao dinheiro, apego ao trabalho, apego à casa, ao quarto, aos instrumentos musicais, ao cachorrinho. Uma série de coisas que a gente fica preocupado. Ah, vou correr para deixar isso aqui. Como é que vai ficar? Quem vai tomar conta? Como é que vai ser? Nós não precisamos ter esses pensamentos. Porque Deus também cuida de tudo. Ele sabe. Não é o fato de nós partirmos para o mundo espiritual que as coisas aqui vão ficar abandonadas e entregues a Deus lá. Não. Então nós temos que ter essa confiança em Deus, na bondade dele, na justiça dele, e partir tranquilo, para que esse sofrimento, quando nós chegarmos lá, seja o mínimo possível, seja aquele processo só de adaptação, que a gente consiga entrar nos adaptarmos rapidamente ao mundo espiritual, fazer os nossos planejamentos, trabalhar as nossas dificuldades, aquilo que a gente vê que precisa, sem ficar preso, agarrado nas coisas que nós deixamos para trás, na matéria. Porque senão o sofrimento é normal e vai ser como muitos de outros. Né? Todos nós teremos a nossa cota de sofrimento em função desse nosso apego. Em relação a dessa parte do desencargo, coisa que eu sempre fico na dúvida, eu ouvi isso há muito tempo atrás, e isso às vezes também tem um pouco de conflito de cabeça, porque o espírita, ela é regida pelo amor, né? E aí me falaram uma coisa sobre a doação de órgãos, que isso comprometeria o perispírito. Eu nunca mais me aprofundei disso e sempre fiquei com essa dúvida na minha cabeça, em relação à doação de órgãos e a cremação. Olha, o perispírito, ele não tem influência nenhuma, não sofre influência com doação de órgão. Porque o que acontece, mais uma vez, é o apego do espírito ao corpo, quando nós vimos aqui. Fica preocupado com o corpo, fica preocupado com... Então, o espírito, nós em vida, é muito aconselhado que nós trabalhemos essa ideia na nossa mente. Que quando eu for desencarnar, eu não vou precisar do meu corpo físico. Uma vez que eu tenho essa consciência, que se meu corpo físico, os meus órgãos, forem úteis para salvar uma vida, para ajudar outras pessoas, que sejam. Eu não tenho que me preocupar. Esse é um trabalho que nós temos que fazer com Deus mesmo, cada um fazer consigo próprio, para evitar. Porque quando a gente é apegado, por exemplo, fica apegado ao corpo, aos ossos, às coisas materiais, a gente fica apegado aos órgãos também. Muitas vezes o espírito se torna, até por algum momento, né, por algum tempo no plano espiritual, se torna inimigo daqueles parentes que doaram os seus órgãos, como culpá-los, né, porque ele é muito apegado e não aceita. Por isso é importante esse trabalho. E quando a família vai doar o órgão, já tem que ter essa preocupação se realmente esse espírito que está desencarnando, você já tem essa consciência, conversar antes com o espírito. Sempre é bom ter essa conversa, esse entendimento. É muito importante que o espírito faça isso em vidas, para que não aconteça esse processo de apego quando ele desencarnar. Mas não tem nada de afeto no perispírito, não. O perispírito ele fica afetado com energias negativas, com a nossa vida de maldade, muitas vezes. O perispírito ele armazena as nossas atitudes, boas e más. Esse processo de apego não tem nada a ver. Mas é importante, então, que as pessoas se conscientizem da importância da doação. Ou falam, doa ou não doa. Se ela não conseguir desapegar, que não faça a doação. Porque o espírito vai sofrer realmente vendo o corpo dele ser desmembrado para dar partes para outras pessoas. Se ele não estiver preparado, ele vai sofrer. Mas é um sofrimento que também passa lá. Ele vai
conseguir ser trabalhado lá para compreender. Tá? Esse desprendimento, mesmo falar assim, é tão importante também, que às vezes até quem recebe, né, esse órgão, ele também pode sofrer, porque a gente entende também, pode entender que a rejeição também pode ser um resultado disso, né? Sim. Aquele processo de rejeição de órgãos também pode ser em função disso. Então, Pode ser, sim. Esse desprendimento ele é muito importante mesmo. Porque o espírito, quando ele tem essa situação de não aceitar a doação, a pessoa que recebeu o órgão dele, muitas vezes vai sofrer uma certa obsessão. Esse espírito vai jogar muita energia negativa naquela pessoa, naquele órgão que foi retirado. E quem recebeu esse órgão pode sofrer uma rejeição em função dessa atuação espiritual. Claro, não estou dizendo que a rejeição sempre é por esse motivo, não. Mas um dos motivos de rejeição pode ser a influência espiritual. O espírito que é o dono do órgão não aceitar que aquele órgão seja doado e ele atuar com energias negativas em cima daquela pessoa que recebeu. Então pode acontecer processo de rejeição por causa disso também. Tá? Bom, aí vamos continuar aqui. Onde eu parei? O respeito à questão 311. Outra pergunta do Allan Kardec que a gente faz naturalmente, e ele vai perguntar exatamente isso. O respeito que se tem pelas coisas materiais que os espíritos deixam atrai a sua atenção para esses objetos e eles consideram esse respeito com prazer? O que ele perguntou aqui? Por exemplo, eu tenho um desencarne na família, vamos lá, meu pai desencarnou, mas eu tenho coisas dele, objetos que eu guardo. Esse aqui do meu pai, vou guardar aqui, vou deixar ninguém pôr lá numa estante, uma foto, essa aqui é a foto do meu pai, vou guardar, vou pôr lá na parede do meu quarto, e eu não quero que ninguém mexa nessa foto, porque é como se eu estou respeitando a memória do meu pai. Será que isso vai agradar o meu pai? Isso vai ser, como ele fala aqui, vai ser... Como é que é? Ele vai ver isso com prazer, esse meu respeito, essa minha adoração pelos objetos dele. E a espiritualidade responde: o espírito se sente feliz de ser lembrado. As coisas que dele conservamos avivam em nós a sua lembrança, mas o pensamento é o que atrai e não os objetos. Então, eu pegar o objeto e ficar cultuando aquele objeto, de nada vai valer para o espírito, nada. Mas aquele objeto, ele tem uma influência sobre mim. Acontece dessa forma. Como aquele objeto tem uma influência sobre mim, quando eu vejo o objeto, eu lembro do meu pai. Aí eu vou pensar nele, meu pai. Lembro quando ele estava encarnado. Então, essa lembrança é que atrai e que faz com que o espírito sinta bem, muitas vezes, a lembrança de momentos agradáveis. Mas não é o objeto. O objeto foi um motivo para que eu não me lembrasse. Mas é a minha lembrança que atraiu o espírito, não o objeto. O objeto não tem valor nenhum para ele. Ficou claro? O objeto não tem valor nenhum. Ele serve para startar em mim o processo de lembrança. E não o espírito. O espírito para nada para eles. Quando ele já está desapegado, ele já está integrado no mundo espiritual, as coisas dele, materiais, não importam para ele nada absolutamente. Mas as pessoas precisam muitas vezes de um amuletozinho para lembrar dele. Para mim, em algum momento, dia dos pais, aí eu vou lá pegar a foto do meu pai que já desencarnou e vou lembrar dele, vou fazer prece para ele. Não é a foto que vai fazer o efeito lá nele, mas sim a minha lembrança e as preces que eu fizer. A foto. Na questão
312. Os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos que suportaram durante a sua última existência corpórea. Então, o espírito se encarnou. Eu vou conservar a lembrança dos momentos que eu sofri quando encarnado, meus momentos de sofrimento. Essa é a pergunta. Aí vem a resposta. Frequentemente a conservam. E essa lembrança os faz melhor avaliar a felicidade que podem desfrutar como espírito. Então, ele vai lembrar do sofrimento. E ele vai valorizar a felicidade. Ele vai lembrar do sofrimento, ele vai se lembrar do motivo do sofrimento. Lembrando do motivo do sofrimento, ele vai procurar trabalhar mais nele, para que isso não se repita mais na vida dele. Então ele trabalha a sua felicidade futura em função também da lembrança do que ele sofreu. Ele compreende que o que ele sofreu foi consequências de atitudes dele no passado. Porque o sofrimento é uma consequência de uma atitude que fizemos. O sofrimento não é assim. A gente não sofre por bel prazer de Deus. A gente sofre para resgatar o que nós fizemos o outro sofrer. Então, esse sofrimento eu vou lembrar dele como uma terapia, um resgate, um ensinamento, para que eu possa trabalhar em mim situações para não acontecer que esse sofrimento seja imposto a outras pessoas, para que eu possa nunca mais fazer ninguém sofrer, pelo menos daquela forma que está ali, que é o processo que eu passei. Então serve-se a isso o Espírito se lembra. E ajuda muito no seu plano reencarnatório, porque a partir dessas lembranças é que ele trabalha o futuro. O que ele tem que fazer para poder corrigir. 313. O homem que foi feliz nesse mundo lastima os gozos que perdeu ao deixar a terra. Então, a pessoa encarnada, tranquilo, tem uma vida de festa, nossa, só coisa boa. A vida dele aqui como encarnado é uma felicidade total. Baladas, essas coisas todas. Dinheiro. E aí quando ele desencarna, ele fica pesaroso em ter deixado isso para trás, sofre com isso. E a espiritualidade vai responder: somente os espíritos inferiores podem lastimar os gozos que correspondem à impureza da sua natureza e que eles expiam pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres da terra. Então, aquele espírito que já tem uma certa elevação, ele não liga mais. Ele vai ao contrário, como ele disse lá, que lembra do sofrimento, ele vai ao contrário, avaliar o tanto que esses prazeres contribuiu para o atraso espiritual dele. Ele vai avaliar e vai ver: não, foi muito bom eu estar encarnado, mas contribuiu para eu prolongar a minha necessidade reencarnatória em muitos anos. Então ele não vai sentir falta disso, pelo contrário. Como o tempo está acabando, eu acho que eu abordei grande parte das questões. Ainda faltam algumas coisinhas, mas estou envolvido com apego mesmo, como nós já dissemos. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais. Os espíritos conservam depois da morte o amor à pátria? É uma outra que nós não falamos. É sempre o mesmo princípio. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. A terra é aquela em que possuem maior número de pessoas simpáticas. Mas a pátria do espírito é o universo. Ele pode ter como referência o maior número de pessoas que ele tem afeição. Então, assim, se eu tenho maior afeição a pessoas lá no estado de São Paulo, eu como espírito, depois que eu desencarnar, eu vou me envolver. O estado de São Paulo eu vou ter mais convivência com pessoas que eu tenho afeto.
fato de eu estar morando aqui em Minas e desencarnar aqui não quer dizer que eu vou ficar agarrado ao estado de Minas. Não, eu vou ficar ligado às regiões e aos espíritos que eu tenho mais afeto. Não quer dizer que eles estejam aqui. Então, a pátria, em termos físicos, não tem nenhuma importância. O que importa são as relações espirituais. Com isso, nós chegamos lá, 10 horas. Eu espero ter trazido boas informações para vocês. Agradeço a atenção, a participação aí, foi muito importante. Muito obrigado, bom dia para todos vocês. Bom dia. Bom que o pessoal continue estudando em casa, né? Muita coisa para aprender. Muito obrigado, Sr. Mendes. Como eu disse Deixa eu dar um recadinho, é bondade. Disse no início que a gente saia daqui com um pouco mais de conhecimento, né? Oi. Sobre? Tudo bem, esse recado. Esse recado? Vamos falar junto? Bom dia, todo mundo. Bom dia, tudo bem? Faço parte da equipe que fica lá embaixo, com os pititicos. Quando vocês estão aqui quietinhos, a gente faz um barulho de vez em quando, vocês escutam daqui. Sim. Então, não, sim? Não, então a gente está fazendo o serviço direito. Tô brincando. Gente, dia 28/10, sábado, a casa está preparando um encontro muito gostoso, que vai ser de 15 às 18, vai ser o 14º sarau de arte espírita aqui da nossa fraternidade. Então a gente vai ter a honra de receber um grupo Flor de Luz, que tem músicas assim, que acalentam, adoçam nossos corações em todos os momentos, né? Então a gente conta com a participação de todos vocês, tragam as crianças, venham participar, vai ter dança, música, poema, tudo que tem a ver com arte espírita, tá bom? Ótimo final de semana e obrigada. Sobre o lanche. Isso é um lanche. O lanche é coletivo. Mas eu sei, é que... Um pedaço de bolo com doce. Sim. Exatamente. Então aqueles bolos de cenoura no chocolate raiz que as tias sabem fazer, sabe? Que eu não sei, que eu não aprendi a receita. E no bolo, pão de queijo, biscoitinho, não deu tempo pra padaria em casa que nem eu. Passei o moço da broma mais gostosa que tem. Tá tudo certo. Aí pergunta a receita e você fala assim, com Sérgio de Oliveira, no meu 10. Obrigada, gente. Muito obrigado. Mais um convite aí para a gente estar na nossa confraternização. Gente, reunião de estudos todas as sextas-feiras, 19h45, aqui no TI, tá? Aqui na casa. Estuda-se o Evangelho segundo o Espiritismo em consonância com o Livro dos Espíritos e as obras Os Missionários da Luz com as obras básicas. Evangelho de Vivência do Amor e Caridade. Todos estão convidados. Quer participar, estudar mais um pouquinho, certo? Todos estão convidados. Nossa casa dá de portas abertas para que a gente melhore. E essa é a busca, esse é o objetivo, essa é a caminhada. Então agora é só agradecer, o passe será dado logo após a nossa prece de agradecimento. Vamos agradecer a toda a espiritualidade, ao Sr. Mendes, as palavras que aqui foram ditas, e agradecer a nossa Mãe Santíssima, que sempre está com seu manto sagrado nos protegendo e nos guiando. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Que todos vão em paz, que Jesus nos acompanhe. Muito obrigado.